Há tempos que os órgãos multilaterais europeus, ocidentais, têm tido uma disputa ferrenha com a Rússia, principalmente em relação às questões territoriais que envolvem o país do leste europeu. Questões como da Ossétia do Sul em 2008, como da Crimeia em 2014, como da própria Ucrânia agora em 2022. Faz parte da estratégia russa uma estratégia de fragmentação da União Europeia, porque ela entende que negociar bilateralmente com os países europeus é mais fácil do que lidar com um país em bloco, uma vez que quando uma medida do Parlamento Europeu é aprovada, uma sanção, um acordo econômico, é obedecido por todos os países membros. Além, claro, das dificuldades e metodologias da luta de campo, da luta de atrito na Ucrânia, e que é mais vista como uma operação militar do que uma guerra, uma operação de desmilitarização das forças ucranianas, a Rússia tem bastante interesse de fazer prolongar a guerra. O Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, falou que é uma guerra de longo prazo, porque isso, primeiro, valoriza o rublo, faz com que as economias nacionais que sancionaram a Rússia precisem pagar o gás em rublo, perdão, e faz com que a União Europeia viva uma crise inflacionária sem precedentes. Isso vai estar criando uma tendência de eleição de parlamentares de direita, de extrema-direita, que são nacionalistas e que defendem um grau de autonomia do Estado em relação à União Europeia. O caso mais recente é o caso da Itália, que tem as suas divagações sobre se pode levar uma espécie de saída, como ocorreu na Inglaterra, no Reino Unido, em relação ao Brexit. Essa onda inflacionária está sendo provocada principalmente pelos insumos principais da vida europeia, que são os grãos da Ucrânia e os insumos energéticos da Rússia. A União Europeia tem um problema histórico de uma baixa diversificação de parceiros. A diversificação de parceiros ela parou do processo de diversificação de parceiros energéticos na Primavera Árabe, por conta da desestabilização dos países em relação a protestos. Então se mostrou governos instáveis, e o incidente de Fukushima, que parou com o processo de criação de usinas nucleares. A França tem prometido investimentos na área de tentar criar novas pequenas usinas nucleares para dar conta da demanda por energia, por meio energético. Lembrando que não chegamos ao inverno europeu. Quando chegar ao inverno europeu, isso talvez fosse a União Europeia ser mais pragmática, ia negociar, ou talvez até com a Rússia, e fazer um acordo de paz, quem sabe, para suprir a sua demanda de gás. A minha maior crítica é uma falta de uma política externa independente da Alemanha, que se vê muito dependente dos Estados Unidos, da OTAN, da própria União Europeia. Um país líder, ela deveria ter assumido o papel de liderança, de ter, no mínimo, ter tido um traquejo político, de entender que não era o momento da Ucrânia entrar na OTAN, que haveria ser um conflito, que a OTAN estava instigando um atrito entre a Rússia e a Ucrânia, que esse atrito poderia acontecer e que poderia levar à própria fragmentação europeia. E isso é muito prejudicial à Alemanha, porque a Alemanha é o principal país, principal economia nacional da Europa. Então isso prejudica a política externa de comércio exterior da Alemanha. Então, o que poderia ter sido feito? Tem entendido que o time de entrar na Ucrânia, a Ucrânia entrar na OTAN, não era esse, e ter tentado, no mínimo, adiar ou ver como uma zona neutra. Como esse trabalho de liderança não foi feito pela Alemanha, a Alemanha que tinha um projeto do Nord Stream 2, que era um gasoduto entre a Rússia e a Alemanha, que ia solucionar um problema energético europeu, foi adiado, inclusive passando por um processo de sabotagem ontem, tendo seus gasodutos furados. Bem, pessoal, há uma perspectiva assim muito forte e clara de um possível fim da União Europeia, não de imediato, mas um processo que
a guerra da Ucrânia somente acelera e o problema inflacionário e o crescimento de parlamentares de extrema-direita no Parlamento Europeu evidenciam.